AudioJungle. Boa tarde, pessoal. Daqui a pouquinho vamos iniciar aqui uma live falando sobre neurocomportamento, porque é tão difícil mudar um comportamento. Boa tarde, pessoal. Já vamos iniciar. Oi, Flávia, boa tarde. Ah, funcionou. Conseguimos! Boa tarde, Essa coisa, pra você aí, né? essa Legal. coisa de tecnologia não é muito a nossa praia, né? A gente mexe mais com mentes e não com tecnologia. Então é sempre um aprendizado, mas nada que não se consiga, né? Maravilha! E E aí, tudo como bem? você Tudo tranquilo aí tá? em Portugal? Tudo, graças a Deus, graças a Deus. Portugal aqui está dando um exemplo muito bacana para o mundo, né, em relação a esse evento que ocorreu. Então aqui a gente também acaba colhendo os frutos, né? A gente começa a abrir antes, a gente já está entrando no verão também, né? A gente já tem algumas regras para praia, mas a gente já consegue ir para praia, né? Então assim já dá para estar mais Ah, descontraído, né? aí não tem mais a quarentena. Tá liberado? Não, não, ela tem uma quarentena, mas ela é uma quarentena mais parcial agora, né? Então, ou seja, a gente, sobre responsabilidade, sobre algumas regras, a gente pode já começar a frequentar lugares públicos, né? Então, ou seja, mantendo o distanciamento, tem que usar máscara quando vai ao supermercado, essa coisa toda. Mas não pode juntar muita gente e tal, mas já dá para aproveitar, de certa forma, né, o local novamente, né? Devagarinho a gente vai se readaptando, né, a essa nova era. Ah, que ótimo! Maravilha, o pessoal tá chegando aí. Diris, estava Legal. gripada, Diris, melhoras para você. Ah, depois você assiste lá a live de ontem. Foi bem bacana. E hoje vamos estar aqui falando sobre como é difícil mudar comportamento. Não é verdade, Essa Alexandre? é uma das grandes questões que nos perguntam sempre, né? Eu acho que para ti também, eu te acompanho já há bastante tempo nos teus canais também, no Instagram, e eu vejo as tuas lives, vejo as dicas que você passa sempre, e sempre tem muita relação com isso, né? Eu acho que é sempre uma grande demanda, questões comportamentais, né? Então, o que que eu estou sentindo, se isso tem relação com sentimento, se isso tem relação com emoção, se todo mundo sente igual, ou se é só eu que sofro, né? Ou então por que aquelas pessoas são tão felizes e eu não consigo? Por que alguém tem sucesso e outras pessoas não? Por que eu procrastino, né? Então, assim, é bem. Eu sempre gosto bastante de falar sobre isso e com um olhar da neurociência, né? Mais um olhar, a gente pode dizer um olhar mais anatômico, vamos dizer assim, deste tópico, né? E quando a gente consegue conversar isso com uma pessoa como você, que também já tem muito tempo de estrada em cima desse tópico, é sempre um prazer, né? É sempre muito bom a gente manter esse papo. E eu acho que todo mundo acaba ganhando muito com isso, né? Com certeza, nesse momento, né, que é uma grande oportunidade para mudar, né? É Para mudar o verdade. comportamento. E a gente tem uma coisa, né, que a gente acaba se acostumando com as coisas. Eu acho que quase tudo. E o ser humano, ele quer que as coisas mudem devagar, né? E às vezes é tão difícil as pessoas enxergarem o comportamento delas. O comportamento que é prejudicial nelas, mas no outro é fácil, né? É Uhum, fácil a claro. gente apontar para o outro e falar os defeitos, né? Descrever os defeitos do outro, mas o nosso não, né? E quando se trata de nós, eu acho que o nosso comportamento fica tipo um estrangeiro. A gente não identifica tão bem, não conhece tão bem. Tanto que, né, a gente, nessa longa jornada aí, a gente acaba, quando alguém aponta um defeito nosso, o que a gente faz logo? A gente cria uma desculpa para aquele Uhum, comportamento, uhum, né? Porque uhum. a gente não admite, a maioria das pessoas não admite.
E às vezes a gente permanece numa panela da vida. E aí eu vou fazer uma analogia aqui com aquela história do sapo, né? Não sei se Uhum. todo mundo aqui já ouviu falar dessa história, é bem corriqueira aqui na internet, né? Que numa panela quente, se você jogar um sapo numa panela quente, ele pula. Mas se você colocar o sapo lá dentro, colocar água e a água for aquecendo aos pouquinhos, o sapo fica lá. E ele não Exatamente. sai, e ele morre lá lentamente. E se a gente parar para pensar na nossa vida, às vezes a gente fica numa grande panela da vida e a água vai aquecendo, né? Vai aquecendo aos pouquinhos e a gente vai continuando, a gente vai se acostumando com aquela temperatura. Outras pessoas não. Outras pessoas elas vão sentindo a diferença de temperatura, elas falam, nossa, aqui tá quente, né? Uhum. Aqui tá quente. E algumas pessoas vão saindo dessa panela e outras não. Outras ficam lá dentro da panela e a panela aquecendo e precisa, porque não consegue perceber sozinho que a gente está cozinhando vivo, né? Que nós somos ali um sapo cozinhando vivo. Então, às vezes, precisa de alguém para Uhum. mostrar que estamos cozinhando vivos, né? Que a gente Exatamente. precisa sair daquela panela quente, né? Que a gente precisa mudar, acordar, né? E aí a gente para analisar quais são as panelas que a gente tem cozinhado aí que a gente não percebe na nossa vida, né? Sim. Porque é aquela zona de conforto, né? Mais ou menos, que a pessoa vai se acostumando e ela não percebe que ela precisa mudar um Sim. comportamento. Às vezes a gente Sim. tem gente que foge do problema, foge de pessoas difíceis, foge de conflitos, de um monte de coisa, e outras pessoas não. É como você falou aqui no início. Tem pessoas que vivem fugindo disso e outras elas lidam bem com a situação, dá a volta por cima e seguem em frente, né? Sim. Então, Sim. o que difere, né, essas pessoas, né, que conseguem dar a volta por cima e as outras que têm muita dificuldade e vivem fugindo, né, e Bom, não querem mudar, né, querem continuar ali e acham que o mundo tem que mudar, o que está em torno tem que mudar, mas você continua ali, você tem que sim. continuar. Eu já até falei numa live anterior, aí eu falei, gente, o mundo vai mudar você querendo ou não. Você mudando ou não, o mundo muda, né? E a gente vai mudar agora, né? Porque quando acabar tudo isso, o mundo é outro, né? Somos outros também, né? É. Depois dessa pandemia. E mas é preciso mudar, né? O processo de mudança é importante nas nossas vidas, né? E a gente precisa fazer Claro. isso. É, Quer falar o alguma que eu coisa sobre isso? costumo. Não, sim, o que eu costumo falar é que existe uma grande diferença entre querer e ter vontade, né? O querer é quando você se incomoda com alguma coisa e quer ser diferente, quer fazer diferente, tá? Todo mundo quer ser diferente, todo mundo quer um emprego melhor, todo mundo quer uma vida melhor, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ser mais feliz, né? Agora, quantas pessoas têm vontade de fazer isso? A vontade ela é diferente do querer. O querer ele é cerebral, tá? O querer ele é algo que você formata, você formata na sua mente, um plano que você formata na sua mente e você se reporta a um futuro. Então você se enxerga num futuro e nesse futuro você é mais feliz que agora. Então você quer estar nesse outro futuro, tá? O ter vontade, ele exprime outras questões que são questões mais biológicas, ou seja, como eu faço esta movimentação para que eu consiga chegar neste meu querer. Então a gente vê muitas pessoas que querem coisas, mas muito poucas pessoas que estão dispostas a mudar o seu comportamento ou alterar o seu comportamento, né? Ou pensar diferente, ou captar estímulos do meio diferente para que consiga chegar a este querer. Né? Então a gente vê muito mais pessoas que têm querer do que pessoas que têm vontade. Quando você diz assim, pô, bacana, eu adorei seu sonho. Vamos fazer o seguinte, vamos construir esse sonho. Então, para você construir esse sonho, você vai ter que começar a agir de tal forma. Agora, você vai ter que voltar a estudar, você vai ter que voltar a estudar à noite, porque de dia você tem compromisso. Então, assim, vamos lá, vamos tocar. Ah, não, mas aí já fica difícil. Né? Então, quer dizer, ela não tem tanta vontade, mas ela tem um E a querer vontade muito vem forte. primeiro. A vontade tem que ser primeiro. Antes de tudo, você tem que ter a vontade, Claro, claro, né? você tem que ter, porque a vontade é a disposição.
Entende? Você tem que estar disposto a alcançar esse querer, a alcançar o que você quer, né? O nosso cérebro, ele adora a zona de conforto, né? O nosso cérebro, ele foi projetado exatamente para a zona de conforto. Então pensa bem, há 200 mil anos atrás, quando a gente teve o último upgrade do nosso cérebro, nós tínhamos um mundo completamente diferente desse mundo. Nós tínhamos pouquíssimas e graves preocupações, né? As poucas preocupações que a gente tinha era sobreviver, caçar e reproduzir. É isso que a gente tinha. Essas três preocupações eram a nossa vida, né? Eram poucas, mas eram extremamente graves. Ou seja, qual é a diferença de agora? Agora a gente tem muitas e menos graves. Então, quer dizer, é muita informação para um cérebro que não é acostumado a conviver com informação. Então, quando eu coloco nesse paradigma de me projetar num futuro, de avançar num futuro, ou mudar o status quo que a gente vive normalmente para ter uma vida diferente, o meu cérebro se enche de medo. Ele se enche de medo. Porque eu vou ter que... Fale. Mas isso tem a ver com não ter sido estimulado nunca a se atualizar, né? A se preparar para o novo. Isso tem muito, porque você está falando do medo. A nossa sociedade, o mundo é montado, todos os governos trabalham com a população, e isso vem de muitos anos atrás, através do medo, né? Eles controlam as massas através do medo. E é por isso que o nosso cérebro está tão atrasado, que a gente já era para estar muito mais evoluído mentalmente, né? Para reagir a situações como essa, porque nunca fomos estimulados, nunca fomos trabalhados para a gente desenvolver esses gapzinhos que estão lá, ó. Olha quanto tempo você está falando aí. Olha quantos anos. Né? Se passar, a gente não trabalha eu até tive um aluno uma vez que me perguntou se o ser humano ainda evoluía, né? Porque, na verdade, todos os animais selvagens, principalmente, eles ainda evoluem, porque eles ainda estão naquele período de adaptação na selva e aí os mais adaptados sobrevivem, né? E o ser humano não, o ser humano ele estancou isso. À medida que ele começa a dominar a natureza, ele começa a perpetuar todo que tipo de genética daí para frente, né? Por exemplo, eu uso óculos agora. Um cara mais ceguetinho, ele não se perpetuaria há 200 mil anos atrás, né? Porque ele não enxerga de longe, ele ia ter mais dificuldade de caçar. Consequentemente, ele não ia ser o preferido lá para reproduzir, para passar seu código genético adiante. E hoje consegue, sem problema algum. Então, quer dizer, à medida que a gente acaba dominando a natureza, a gente consegue passar o nosso código genético com mais facilidade. O que faz com que a gente pare de participar daquela questão da evolução natural, né? A gente parte para uma evolução não... uma evolução mecânica, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a falta de preocupação, a falta de medo, ela é minimizada quando você tem o recurso na sua geladeira, por exemplo. Você vai ali e pega o recurso, né? Não precisa mais caçar, não precisa mais correr risco para caçar. Vai no supermercado, tem à disposição tudo. Então, assim, o nosso medo se reverte na questão de como eu vou ter dinheiro para angariar recursos, né? Consequentemente, para ganhar dinheiro, eu tenho que gerar novas competências. Então, o nosso medo é: será que eu já sou competente competente? Não é o possível, é competente o bastante para que eu consiga me adaptar a esse novo mundo, a essa nova expectativa, né? Então isso acaba causando ansiedade, acaba causando desconforto, acaba causando até baixa autoestima de muitas pessoas, né? Então, quer dizer, isso é que traz esse problema que a gente está enfrentando agora, que é o problema mais tenso de mudança de paradigmas, né? Então, essa questão é que a gente entende como você precisa mudar ou não precisa mudar, né? Como que se muda? Eu acho que também uma coisa importante no processo de mudança envolve muita coisa, mas a aceitação também, né? Sim. Eu acho que as pessoas elas têm muita dificuldade de aceitar. Elas negam. Elas ficam num processo de negação por muito tempo e perdem muitas oportunidades
perdem questões importantes na vida, relacionamentos, várias coisas, porque elas ficam negando ao invés de aceitar, né? E eu trabalho muito isso com as pessoas, até na questão emocional também, né? O quanto é Claro. importante, as pessoas elas acabam resistindo à emoção, elas resistem às coisas, né? Ao invés de aceitar. Ah, eu estou com medo agora por conta do coronavírus. Mas esse medo excessivo, ele está me ajudando ou ele está me atrapalhando? Né? Fazer essa análise que ajuda as pessoas a entenderem o que está sentindo e o que elas fazem com aquilo ali. Né? Que aquilo ali não é necessário naquele momento, naquela proporção. Claro que o medo como cautela é sempre importante na nossa vida. Né? Eu acho que esse é a função dele, né? Primordial, né, na nossa vida, é sempre mostrar para a gente que a gente tem que ter cautela diante de uma situação difícil. Então, é importante a pessoa olhar e aceitar, né? Porque quando a gente fala de comportamento, a gente está falando do inconsciente, né? E o nosso inconsciente, ele tem algumas âncoras, né? Alguns gatilhos que são despertados inconscientemente quando a gente passa por uma tensão, quando a gente ouve uma música, sente um cheiro, né? Por exemplo, a gente vai em um lugar comer uma comida e sente um cheiro que lembra a comida da nossa mãe, né? Isso está lá no nosso inconsciente. Então, são esses caminhos que a gente tem neurais, né? Todo o comportamento, tudo que a gente pensa, né? Na nossa mente, o comportamento que a gente faz é como se a gente estivesse trilhando um caminho dentro da nossa mente daquilo ali. Então, ele grava. É como se você passa na grama e fica marcado. Ele grava. Se aquilo ali for negativo, toda vez que você entrar em contato com algo que vai ter um gatilho, que vai te lembrar um momento de tensão, né, uma música, qualquer outra coisa, você vai trilhar esse caminho. Né? E às vezes esse caminho não é o legal. Né? Esse é o problema, esse é o comportamento que você precisa mudar. Muitas pessoas acham que elas têm que consertar esse caminho, mas é importante você criar outros caminhos, né? Porque aquele caminho já foi criado. Então, crie novos. E é um novo comportamento que você precisa, né? Aquele comportamento ali, ele foi até um certo momento, mas depois você pode criar outros caminhos, de uma outra forma, né? Que vai trazer para você coisas importantes, né? Que vai te ajudar. Eu acho que dentro da mudança comportamental a gente tem que entender que a maioria das coisas estão dentro do nosso inconsciente, né? E que entre o consciente e o inconsciente, o consciente é agora, o que a gente está aqui agora pensando nesse exato momento. O inconsciente, ele é vasto, né? Carrega informações, né, na nossa vida inteira e que às vezes a gente tem que olhar com carinho para alguns que a gente precisa trabalhar, né? A gente tem que ver que tem certos comportamentos que eles não são mais úteis, né? Que eles não estão levando você para o caminho que você gostaria, né? Então, eu sempre... A gente criar o gatilho a gente tem que fortalecer o gatilho da coragem, da ousadia, ó, travei aqui. Da ousadia, da coragem para querer mudar, da força, da vontade, como você falou aqui, né? A gente tem que ter essa vontade, né? Fortalecer esses gatilhos, né? E minimizar os outros lá negativos. Claro. Não, inclusive a própria coragem, né? A gente vê, mas que pessoa corajosa. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é o superar o medo, é compreender o medo. Por que a gente tem medo das coisas? Porque a gente não tem informação suficiente. Né? Se, por exemplo, agora você vai ter que aprender a mexer com o computador. Nossa, você vai ter um medo instantâneo, porque você não sabe. Mas, à medida que você vai tomando informação sobre aquilo, esse medo ele vai se diluindo. Então, o que gera o medo, né, o que gera um comportamento, é o resultado das percepções que você tem. O que eu percebo muito nas pessoas que estão muito ansiosas e com muito medo nesse momento, é porque elas colocam para dentro de si muitos estímulos negativos também. Então elas estão se apegando a notícias negativas, elas estão se pegando a fragilidades, elas estão se pegando até a notícias ruins, entende? Então como é que você vai superar, como é que você vai transformar
o seu comportamento e um comportamento mais positivo se você está colocando para dentro de você estímulos totalmente negativos a todo momento, sabe? Então, o cérebro é o resultado do que você percebe. Então, eu costumo dizer que as pessoas não mudam, elas reagem, tá? Elas reagem a um evento específico. Se você quiser mudar o comportamento de alguém, você tem que mudar o ambiente onde essa pessoa está. Então, tirar desse ambiente, ou você se tocar que esse ambiente é um ambiente negativo, que é um ambiente que está te fazendo mal, né? Então, Que a gente desperta percebe... um gatilho negativo, né? Que faz você Claro, manter aquele claro, comportamento negativo, né? Aquele claro, hábito claro. ruim, né? Claro. O próprio hábito, né? Por exemplo, o hábito ele é extremamente positivo para o nosso cérebro. Ou seja, são a partir dos hábitos ou daquela massa de hábitos que você consegue acumular performance na sua rede neural, ok? Por exemplo, se você chega em casa e coloca a chave de casa num local onde você não é acostumada, talvez você saia de casa e esqueça a chave, porque ela não estava naquele lugar exato. Então, se a gente for perceber, a nossa vida é uma massa de hábitos. Agora, existe o hábito positivo, que a gente chama de virtude, e existe o hábito negativo, que a gente chama de vício. O vício te atrapalha, a virtude te toca para frente. Só que a gente conseguir compreender o que é um e o que é outro, quais são os hábitos que estão me levando para frente e eu estimular isso, e quais são os hábitos que estão me levando para trás e eu estimular isso, é sempre legal se a gente conseguisse ter o apoio de alguém que nos identificasse isso. Porque assim, o nosso cérebro ele ganha dos dois lados. Um hábito que te faz mal, o cérebro também ganha, o cérebro também libera dopamina. Por exemplo, você quer fazer uma dieta, tá? O simples fato de você lembrar de um burger qualquer, o cérebro já libera dopamina. Então, quer dizer, o cérebro já te diz, pô, eu gostei dessa ideia, vamos manter essa ideia, eu acho que essa ideia é uma ideia bacana para mim. Mas é para ele, não para o seu corpo. Então a gente vê muitas pessoas que são dominadas pelo seu cérebro. Enquanto que se a gente consegue entender o nosso cérebro, entender o nosso sistema, como a gente funciona, a gente vai ter muita vantagem em cima disso. A gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais racional em cima dos objetivos e dos propósitos que a gente busca. Então, o trabalho que vocês fazem ele é essencial para mostrar para as pessoas aonde elas têm que melhorar. Porque é uma observação que você está fazendo de fora. Porque é muito difícil enxergar isso. Né? Existe uma maturidade muito grande para conseguir enxergar o que está te atrapalhando, né? na sua percepção, no seu comportamento, e o que está te levando para frente. Então, fazer isso sozinho realmente é bem complexo, não é muito fácil. É aquilo que eu falei lá no início, né? A gente olha, é muito fácil a gente identificar no outro, mas em nós, né, existe uma resistência aí, né? A Sim, gente não sim, quer sim. olhar tanto, a gente não quer olhar para o lado sombra, né? O lado negro. E para mudar, a gente tem que olhar, né? Porque a gente tem que entender qual é esse hábito, como ele funciona, o que causa ele, o que desperta esse hábito, né? Como que aparece para a gente mudar. Né? E não adianta, Claro, você tem que conhecer, você tem que entender. Eu sempre falo, né? Nesse jogo interior da mente, a gente tem que entender quem são nossos inimigos internos. Né? Ninguém claro, claro. vai para um jogo de futebol, nenhum time vai antes de conhecer seu adversário. Ninguém vai para uma luta sem conhecer seu adversário. Então, para a gente lutar contra aquilo que está atrapalhando a nossa vida, internamente, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender como ele funciona. Claro. E justamente isso que você falou aqui, as pessoas se alimentam de muita negatividade e querem ser positivas. Se elas continuam, elas querem mudar um hábito, mas sabe que conviver naquele grupo, aquele grupo desperta todos os gatilhos negativos que vão levar a ela a enfraquecer e acabar no hábito antigo, no hábito ruim. Sim, Né? sim. Tanto na parte de relacionamento, ou às vezes até a pessoa que quer emagrecer também, ela sabe que se ela for naquele lugar ali, tem coisas que vão, né? Que a tentação é muito grande, que ela talvez não vai ter força nesse momento ainda, não está preparada para enfrentar. Porque a pessoa tem que ver que tem toda uma estrada, né? Ainda mais quando você quer mudar um hábito. Ninguém dorme hoje e acorda amanhã mudando um hábito. No mínimo, 21 dias aí, de forma repetida, né? Para conseguir. E com o quê? Né? Com muita força de vontade, né? E visualizando aquilo que você quer conquistar, aquilo que é bom.
não ficar preso no que perdeu. É, Já reparou que as ainda, pessoas ficam presas no que perde? Igual agora, nesse claro, momento. A gente está em quarentena, as pessoas ficam focadas que não podem ir para a praia, que não podem ir não sei aonde, que não podem ir, tudo no que perdeu. Mas no que ganhou, que está dentro de casa, que está em família, aquilo tudo que claro, sempre reclamou a vida inteira, que nunca tinha tempo para claro, fazer, que queria ter claro. mais tempo com a família, com o filho, para cuidar da casa, para cuidar de algumas coisas, aí agora tem, aí reclama do que não tem, É né? porque o nosso Reclama cérebro, do que falta. é porque a perda, ela sempre dói mais do que qualquer tipo de ganho, né? Então o nosso cérebro, ele é focado na perda. Por quê? Há 200 mil anos atrás, lá quando a gente era Neandertal ainda, né? A gente estava mudando de Neandertal para Sapiens, qualquer tipo de perda podia ser fatal. Então, por exemplo, se eu perco um alimento de um dia, esse alimento pode me fazer falta e pode até me matar de fome. Então, assim, as nossas conquistas, elas são, obviamente, muito valoradas, mas as nossas perdas, elas são mais valoradas ainda. Porque na perda, o cérebro registra informação de que você ele registra, ele causa a mesma dor de que você esteja correndo risco de vida. Então ele dá muito mais ênfase a elementos negativos e perdas do que elementos positivos de ganho. Então é muito mais fácil a gente chegar num lugar e encontrar um monte de defeito do que enxergar coisas boas. Por isso que dentro das empresas também, a gente não costuma dar feedback positivos para as pessoas. A gente costuma cobrar. Poxa, você fez isso errado. Poxa, você fez aquilo errado. Porque você está perdendo em algum momento, então você quer recuperar aquele tempo perdido. Mas dificilmente a gente diz para a pessoa, nossa, que bacana essa planilha aqui. Gostei. Pô, ficou umas corzinhas bonitinhas. Agora eu consegui enxergar melhor os números, né? Pô, valorar o trabalho mesmo que mínimo das pessoas. Só que o que a gente não percebe é que o nosso cérebro aprende por dor, mas também aprende por prazer. Então, quando você é assertivo em alguma coisa, quando as pessoas reconhecem que você está sendo assertivo, o nosso cérebro também libera prazer. E ele também aprende. Então, quer dizer, você precisa de um nível de maturidade muito alto para conseguir enxergar que o que você tem agora, nesse momento, que você está passando por esse momento, é algo que você pode evoluir demais, que você pode aprender demais, que você pode estudar, que você pode ler aquele livro que você não estava conseguindo ler. Poxa, às vezes eu estou trabalhando, eu olho para o lado, tem o meu menininho jogando videogame do meu lado. Cara, é maravilhoso isso. Eu poder passar para ele, eu poder fazer ensinar ele matemática, ensinar ele as lições da escola. Isso é uma memória que ele vai ter para o resto da vida. Então, é um outro conceito que eu trago, inclusive, de alegria e satisfação, né, dentro das empresas. Muitos gestores tentam deixar as pessoas felizes e alegres, mas a gente não consegue deixar ninguém alegre e feliz. A alegria e a felicidade, ela é um processamento cerebral de cada pessoa. O que eu consigo fazer é deixar as pessoas satisfeitas ou insatisfeitas. Ou seja, se você comprou um serviço meu, se você comprou um curso meu ou algo desse tipo, e você recebeu aquilo que você pagou, você não tem motivo para não ficar satisfeita. Agora, você pode fazer o meu curso estando triste, porque você perdeu um parente querido, você perdeu um amigo, você, sei lá, está com um problema no relacionamento, ou coisa desse tipo. Então, quer dizer, você pode fazer um curso triste, chorando, né? E ficar satisfeita igual, né? Então, assim, a alegria, ela é externa. A gente não consegue mobilizar a alegria de ninguém. É a mesma coisa que motivar. Eu não consigo te motivar. Eu consigo te trazer os requisitos que façam com que você se motive. Se motive, é verdade. Claro, A felicidade é muito relativa, né? A alegria é muito muito relativa. relativa, muito. Tem gente que acha que a felicidade é morar no meio do mato. Outro não, acha que é na grande cidade. Não, o outro acha que é ter o cargo tal. Não, então, assim, são muitas. Você imagina uma empresa para conseguir colocar todo mundo feliz, com cada um vendo felicidade de uma forma diferente. E nem é o propósito de uma empresa deixar pessoas felizes. Né? O propósito dela é dar condição de trabalho para que ela se autorrealize. A felicidade está na autorrealização. Então é pirâmide de Maslow, entendeu? Você vai subindo a pirâmide, a autorrealização é a plenitude da felicidade. Tá? O problema é que a gente tem a tendência a ser mais ambicioso a cada passo. Então, se você compra um barco de 10 pés, estaciona um barco do seu lado de 15 pés, você já fica com ciúmes do cara do lado. Nossa, eu queria ter esse
barco de 15 pés. Mas quantas pessoas no mundo têm um de 10? Você já é privilegiado, entendeu? Só que você não enxerga esse privilégio que tem, né? E tem pessoas que entram nesse looping negativo, elas criam disso um hábito de ser ambicioso demais, de tentar ter o que o outro tem a todo momento. Então elas baseiam a sua felicidade em conquistas gigantes. E elas perdem todos aqueles momentos maravilhosos, positivos que você tem a todos os minutos da sua vida, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, muito ator de cinema, cara famoso, que queria ter uma vida simples, que não é feliz, que entra em depressão. Se fosse assim, esses atores de Hollywood não entravam em depressão, não se suicidavam, né? Então, assim, a felicidade, ela tá em você conseguir enxergar os pequenos momentos da sua vida, né? E eu acho que isso tem muito a ver com comportamento também, porque quando você enxerga a sua felicidade, você também tem comportamentos mais saudáveis. Você já procura se cuidar, você procura fazer um exercício, você procura estar com saúde, você procura passar bons exemplos, né? Por quê? Porque você está feliz. Se você está depressivo, se você está triste, se você não quer saber do mundo, então quer dizer, porra, foda-se o mundo, entende? Então assim, para que eu vou dar para que eu vou ter um comportamento exemplar se nem eu tô feliz comigo mesmo? Que tipo de comportamento eu estou dando de exemplo para as pessoas, né? Então eu acho que o comportamento tem bastante relação com felicidade, com satisfação, com autoestima, né? E o que a gente percebe muito é esse problema de autoestima, né? A pessoa não se encontrar, não ter um propósito, não ter uma meta, né? E realmente eu acho que deve ser horrível você acordar um dia e não saber o que vai produzir aquele dia, o que você vai dar ao mundo para aquele dia, para que você veio a esse mundo, né? É uma vida sem significado, né? É uma vida Nossa, sem significado nenhum. As pessoas, elas não encontram a voz delas, né? Elas não encontram quem elas são, porque na maioria das vezes elas ficam querendo ser e ter a vida do outro, né? Elas às vezes olham para o propósito do outro, acham lindo, e né? Tem pessoas, cada um tem o seu propósito, é maravilhoso, mas acho que o propósito dela tem que ser igual ao daquele ali, porque aquele ali teve sucesso com aquele propósito, a vida dele é daquele jeito. E as pessoas acabam querendo se moldar ao comportamento e ao estilo de vida do outro sem se respeitar. Sem respeitar quem você é, os comportamentos específicos relacionados ao seu perfil, né? Cada um tem um perfil comportamental. E as pessoas, eu vejo as pessoas, elas se... Como que eu posso falar aqui para vocês? Elas se depreciam. É como se elas estivessem ali se castigando por não conseguir produzir, não conseguir ter uma vida com significado, mas porque elas estão querendo ser moldadas de acordo com o que elas querem ter o mesmo comportamento do outro, a vida do outro, né? E elas acabam realmente se castigando internamente, né? E nisso vem a ansiedade, a baixa autoestima é muito presente hoje na vida de muitas pessoas, né? E que está relacionado total ao comportamento, aos hábitos, porque elas acabam forçando ser uma coisa que elas não são, que não está na natureza dela, né? E que cada um é projetado e vem com um dom, né? Claro. Um dom de fábrica aí para executar. E as pessoas, elas abandonam isso, ou às vezes nem sabem que tem, e querem ter o do outro. Querem ter ou que a sociedade ditou, né? A sociedade fala que é, o que é descolado, o que é melhor, o que faz sucesso. Então, realmente, o que você está fazendo aqui faz super sentido, né? E isso acaba criando... isso acaba criando redes neurais de fracasso, entendeu? Então, assim, você não consegue, então, para coisas simples, você também acha que não consegue. Então, você acaba não conseguindo nada. O seu cérebro acaba dizendo assim, não, isso aqui a gente não vai conseguir, isso a gente não vai conseguir, isso a gente não vai conseguir. Então, quer dizer, a vida acaba ficando muito mais difícil. Todos aqueles desafios que fazem parte dos degraus do teu sucesso, né, que a gente já estava falando do querer e do ter vontade. Então, assim, tudo que você queria, tudo que você almejava ter,
aquela vontade vai passando, ou seja, você não vai andando nos degraus, porque cada degrau, obviamente, é um desafio. Se você chegou até hoje, com o que você faz hoje, com as empresas que você atende, com as pessoas que você atende, com o trabalho que você faz hoje, cara, é muito estudo por trás. Você sabe o que você estudou até agora e o que você continua estudando. A gente, nosso campo de estudo, ele é eterno, ele não termina nunca. Então, assim, É uma as pessoas olham pesquisa pra que foi gente. pesquisa. As pessoas olham pra gente e dizem assim, bah, professor, que bacana, eu quero fazer isso que você faz e tal. Então, assim, se prepara para estudar para sempre, porque não termina nunca, né? Então, assim, o que eu digo? Ame o que você faz. Ame o que você faz. Assim você não trabalha nunca mais na vida. Então, assim, hoje quando eu estou estudando alguma coisa, estou lendo um artigo, estou montando uma aula, estou dando uma aula, estou aqui agora conversando com você, as pessoas dizem, pô, você está dando informação de graça, como você dá informação de graça, como você trabalha de graça. Eu não estou trabalhando. Quem é que disse que eu estou trabalhando? Eu estou fazendo algo que eu amo fazer. Então, quando eu estou dando uma aula, eu digo assim, poxa, eu estou dando uma aula e as pessoas ainda me pagam para isso. Né? Então, assim, o sucesso, o comportamento de sucesso, ele tem muito a ver com o tipo emocional que você envolve nesse comportamento de sucesso. Você vê algum ator de cinema lá e você gostaria de ter a vida daquela pessoa? É possível? É possível. Mas você vai fazer o trajeto que ele fez? Você está disposto a fazer o trajeto que ele fez? Então, ok. Agora, você não está disposto a fazer aquele trajeto, então tem alguma coisa errada. Você tem que escolher um outro caminho, porque se aquele caminho vai ser torturante, você não vai seguir muito longe. A gente vê pessoas de sucesso que amam o que fazem. Não existe pessoa de sucesso que não ama o que faz. E isso se reflete ao comportamento, né? É trabalhar contente, é trabalhar feliz, é dizer, poxa, eu vou dar uma aula agora, até o valor não é muito alto, mas assim, eu tenho um propósito de conseguir passar essa informação para mais pessoas possíveis. E eu acho que eu estou ajudando essas pessoas, eu acho que elas merecem essa ajuda. Então eu faço, sabe? Às vezes se ganha mais, às vezes se ganha menos, mas assim, a gente está sempre na rede passando informação, né? E as pessoas pensam, poxa, como passo a informação? Então, para que eu vou pagar alguém se ele está me passando todas as informações? Mas, gente, é muito mais coisas que se tem para passar. Né? O que a gente está falando agora é uma conversa entre nós que outras pessoas estão acessando. Mas, assim, quanta dúvida que não está surgindo a partir daí? Quantos elementos que a gente está falando? Existe um processo, ainda mais mudança. Existe todo um processo, um passo a passo. E quando você está com alguém ali do seu lado, é melhor, né? Você tem mais apoio, porque você vai sendo direcionado, você está sendo direcionado. Né? Então você começa a perceber coisas que às vezes sozinho você não vai perceber. Por isso que às vezes assim, ler um livro é ótimo, mas às vezes o livro sozinho não vai te ajudar. Mas quando você tem alguém do seu lado te ajudando, quando você lê o livro, você já tem um entendimento, uma expansão de consciência muito maior. Né? Claro. Não, principalmente por pessoas. Não, principalmente por pessoas que já passaram por aquele processo várias vezes, né? Então, por exemplo, você já está acostumado a conduzir comportamentos positivos das pessoas, né? Então você consegue identificar se aquela pessoa já está procrastinando, se ela está cansando, porque realmente cansa, é exaustivo um processo de mudança. Ainda mais se você tem que fazer um processo de mudança dentro do ambiente que você está, né? Ou seja, se você mudar todo o ambiente, ele fica mais fácil, mas nem todo mundo tem condição de fazer isso. A gente mudou para Portugal há um ano atrás, a gente largou tudo que tinha no Brasil para vir para cá. Vocês acham que é fácil tirar toda essa raiz e colocar a raiz em outro lugar? Não é fácil, é medo, é ansiedade, é tudo junto, sabe? Mas assim, a gente consegue planilhar isso tudo para enxergar melhor que pontos a gente tem que atuar. Também porque sozinho, isso só dentro da cabeça, também é difícil, sabe? Então, assim, o que vocês fazem é incrível porque vocês conseguem planilhar, vocês conseguem tangibilizar as emoções que estão decorrendo nesse caminho e transformar isso em elementos positivos, né? E quando surgir a dificuldade, esclarecer para a pessoa, essa dificuldade, ela é parte da mudança de um hábito que está lá no seu cérebro e o seu cérebro se acostumou com ela. Então, quer dizer, você tem que fazer o seu cérebro agora te dar prazer em um outro hábito.
Então você tem que substituir esse hábito por outro. Enquanto esse cérebro não sente prazer nisso, ele vai estar te puxando para aquele comportamento antigo, que já era funcional, né? Só que agora não é mais, só que agora você quer mudar, você quer uma outra vida, entende? Então por isso que é difícil mudar um hábito, né? Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, agora vai virar o ano, eu vou parar de fumar, eu vou fazer academia, eu vou fazer dieta, eu vou fazer não sei o quê. Gente, eu digo assim, vamos fazer o seguinte, faz uma promessa só e tenta cumprir essa. Vocês não conseguem mudar 5, 6 hábitos junto. É muita informação, é abstinência, é de tudo um pouco que o cérebro de vocês resiste e vocês não conseguem. Vocês têm que mudar pausadamente. Agora, uma coisa é fato. Cada vez. Claro, mas uma coisa é fato. Por exemplo, se você está gordinho, você quer fazer uma dieta e você consegue ter sucesso na dieta, outros hábitos positivos decorrem a partir deste hábito positivo. Então, assim, o propósito, o bacana de você conseguir dominar o seu cérebro a ponto de você conseguir mudar os hábitos negativos é que você acaba ganhando benefícios secundários a partir disso. Né? Por exemplo, você emagrecendo, você fica mais disposto, você come melhor, você você corre mais, você aproveita mais a vida, né? Então, quer dizer, outros hábitos secundários positivos que aceleram essa gratificação, né, do cérebro. Eu vou ter uma dica aqui, bem relacionada a isso, a mudança de hábito. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade. Por exemplo, elas querem emagrecer, querem fazer uma atividade física, só que elas têm um hábito de chegar em casa todo dia e comer. Então, faça atividade, chega em casa, come e depois faz a atividade. Porque um hábito, ele vai atrelar o outro e é um hábito que você já tinha, então você come e vai. Ou então, toda vez que eu chego em casa eu tomo banho. Então, depois do banho, você vai lá e faz sua atividade física. Então, você vai correr ou vai caminhar. Então, assim, também é bom atrelar um ao outro, que aí já ajuda, já te fortalece. Porque você já tem aquele ali. Ele já existe. Perfeito. Já perfeito. Tá até porque a gente tem bengalas emocionais. Né? Por exemplo, algumas pessoas me dizem que elas não produzem no trabalho se elas não tomam um café antes. Então elas chegam na empresa, ligam o computador, tomam um café, parece que ela acorda. Então, parece que eu acordo e eu vou tomar café. Então o que acontece? O café ele foi atrelado à performance. Né? Então sempre tem café para as pessoas, porque o café é o gatilho da performance. Só que não existe pesquisa que comprove isso, não existe artigo que comprove isso. O único artigo que eu encontrei, para você ter uma ideia, foi um artigo feito com ratinhos e que os ratinhos baixavam performance com cafeína. Tá entendendo? Não, é impressionante. Mas o que acontece? As pessoas dizem, professor, mas comigo não funciona. Incrível, comigo acelera a performance. Eu digo, porque isso é um gatilho emocional. O teu cérebro, ele está esperando aquele momento para dizer, agora eu vou produzir. E se ele produz, está tudo certo. Teve um outro aluno meu que era, cara, muito engraçado essa aula, que ele me disse assim, professor, nem me fala, a minha mãe comprou uma jarrinha que diz que tem um ímã embaixo que magnetiza a água, que não sei o que. Eu fui procurar por tudo, eu não encontrei pesquisa de nada que fale isso. Ela foi enganada, professor. E eu não sei o que eu faço para fazer com que ela pare com isso. Aí eu disse assim, ela não tá bebendo mais água? Sim, ela bebe água o dia inteiro. Então tá certo. Então deixa. Então para ela tá sendo saudável. É uma crença que ela colocou que impulsiona ela a um comportamento positivo. Pronto, entendeu? Então, se é verdade ou não é verdade, o importante é que ela está tendo um hábito positivo. Então, assim, eu não sou contra você ter bengalas emocionais, contanto que isso te leve a comportamentos positivos. Que te impulsione, né? Isso. Realmente... E o nosso cérebro precisa ganhar, o nosso cérebro precisa de prazer e dopamina. Caso contrário, nós entramos em um processo de depressão, num processo que a gente chama de distress. O distress é aquele desafio superior ao qual você entende que é possível. Então você fica estressado, você fica ansioso. A ansiedade é exatamente isso, é você achar que num futuro próximo você não vai conseguir dar conta, entendeu? Então se você começa a ter bengalas emocionais, por exemplo, você trabalha com criatividade, tá? Quem trabalha com criatividade sabe o que eu vou falar. Você tem que montar uma aula. Tem dias que você não acorda para montar a aula. Não acorda. Então faz o seguinte, pega uma bike, vai dar uma volta, vai na praia,
curte. Cara, Beleza. e depois volta, você vai produzir, entendeu? Porque assim, tem alguns tipos de trabalho que eles não são impostos à sua produção. Você tem que estar disposto a isso, né? Quando você Então, caminha, que você sai do ambiente ali, tudo flui, porque você relaxou, flui. né? Ali diminui a ansiedade. O banho também ajuda, né? Que é importante. Claro. Eu tenho um cliente meu que ele tem um escritório no centro do Rio, ele fala que ele sempre desce para dar a volta dele, é a volta, é a pausa criativa que eu falo, né? Pronto, Ele dá pronto. uma volta, pronto, vem um monte de ideia, vem um monte de insight, e aí você consegue, né? Eu É sempre que, falo para as é que pessoas, para, respira, levanta, né? Se puder, desce, vai na janela, olha para o tempo, olha para alguma coisa, bebe uma água, né? Para você é, respirar, você ter um... Né? Senão você não alivia, você fica naquela não, tensão, naquela ansiedade que tem que produzir, que tem que fazer, que claro. tem que ter uma ideia nova, tem que ter aquilo ali, e aí não vem, porque a ansiedade não Não, deixa. não vem porque você está sob tensão, entendeu? Quando você está sob tensão, você está sob efeito de adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol, ela baliza o seu cérebro para você se tornar o mais instintivo possível. A adrenalina e cortisol, ela te deixa em estado de alerta, ou seja, você vai dar conta e perceber os elementos do meio que te tragam respostas de sobrevivência. O que que você faz? Se você relaxa, se você encontra um meio de desopilar, por exemplo, uma academia, por exemplo, a academia ela vai liberar endorfina. A endorfina ela é um contraponto à adrenalina. A ocitocina é um contraponto à adrenalina. Então, por exemplo, abraçar um filho, ver um filme com um filho, pegar um abraço de alguém que você gosta, até um cachorro, brincar com seu cachorro, isso libera ocitocina. Comer algo que te deixe feliz, tomar um sorvete, isso libera serotonina também. Então, a serotonina, ocitocina e endorfina são contrapontos da adrenalina. Elas baixam a adrenalina. Quando você está sobre baixo efeito de adrenalina, você volta a ativar o seu pré-frontal, consequentemente, você volta a ativar elementos de planejamento. Então, você não consegue. Você já tentou discutir com alguém sobre efeito de adrenalina? Alguém extremamente nervoso? Você não consegue colocar nada na cabeça dessa pessoa. Porque ela Nada. está sob efeito de luto ou fuga. Então você tem que fazer o quê? Entrar na mente dela, baixar a adrenalina e colocar os seus contrapontos quando ela estiver mais E calma. É assim que existem funciona. pessoas, e agora, principalmente nesse momento, que elas vivem constantemente neste processo de luta e fuga. Nessa Sim, adrenalina altíssima. Gente, isso acaba com o seu organismo. Se você sim. viver o tempo todo na ansiedade, no medo, o seu corpo fica como se ele tivesse alerta o tempo todo, parece que vai acontecer alguma coisa, como ele está explicando aqui muito bem, você detona seu organismo. E aí vem várias doenças, né? Principalmente do coração, você pode vir infartar, ter AVC, várias outras complicações. Por quê? Porque você está num sistema que está estressando, porque é útil, né? No momento em que Claro. você precisa realmente estar mais ali ligado, que você pode estar passando por uma situação difícil ali, que realmente você tem que ter cautela. Mas isso em excesso, tem gente que passa o dia inteiro, assim, todos os dias, Claro. a semana inteira, o mês inteiro. E isso vai, ó, sobrecarregando o organismo. Gente, traz tanta doença. Se você sente que você está sob estresse, ansiedade o tempo todo, busca ajuda, porque isso não faz bem. Isso vai te levar para um caminho doloroso e falta de saúde, tanto mental quanto física, né? É. Por conta dessa questão realmente da gente ficar ali nessa luta, né? Querendo fugir e o corpo preparado nisso e não consegue, né? Não, e muitas vezes a ajuda ela não é em cima de medicamento, ela é simplesmente Não. compreender o que te causa o estresse. Sabe, por exemplo, tem elementos emocionais, tem elementos, estímulos de meio que você realmente tem uma fragilidade em cima disso. Sei lá, por exemplo, você não consegue, você fica extremamente magoada se você discute com seu marido, por exemplo. E isso te deixa muito mal, porque você não sabe lidar com isso. Então, se você conseguir entender essa situação, quando acontecer esse momento, você já vai tentar desviar. Você vai tentar utilizar uma outra plataforma de comportamento para evitar que isso aconteça. Então, o que acontece? Isso, se você consegue entender o que te faz mal, você ou desvia ou reforça o seu comportamento em relação a isso que te faz mal. É o que a gente entende como inteligência emocional.
né? Não é nada mais do que você entender o que te leva para frente e o que te traz para trás, o que te deixa, né, numa situação de fragilidade emocional. Então, é uma E você ter o autodefesa, de certa forma. gerenciamento, né? Porque a inteligência Você ter o emocional é você controle. entender, identificar e você saber gerenciar, né? Você tem que saber Exato. gerenciar Você isso, ter o porque é controle. você no controle. Você manda. Claro, É você que claro, manda a mensagem claro, aqui e o cérebro, ele processa. Ontem mesmo estava falando claro, sobre isso na live. Tudo que você manda para o seu cérebro, ele processa. Se você claro, mandar para ele só coisa negativa, ele vai processar. Ele não sabe. claro, Ele claro, não sabe se aquilo claro. ali, ah, não, isso aqui não faz bem para Marcela, eu não vou processar, não. Não, ele vai processar. Você está mandando, ele é uma máquina. Ele está ali só para Não, receber ordens. Então você tem que saber não, muito bem que comandos você está mandando para o seu cérebro. não, e é uma coisa absurda porque assim, nós somos estimulados por aproximadamente 11 milhões de estímulos por segundo do meio. E o nosso cérebro capta 40. Então, veja bem, se o nosso cérebro capta 40 de 11 milhões de estímulos, vocês têm uma infinidade de estímulos positivos para captar que vocês estão deixando entrar estímulos negativos. Então, quando a gente fala em que as pessoas têm que enxergar o lado bom das coisas, né, serem mais positivas, não é fugir à realidade, mas enxergar na realidade que também existem pontos negativos. Então, isso vai te levar para frente. Ou seja, eu odeio academia, eu não gosto de academia, isso vai me fazer mal. Ok, mas troca isso por uma caminhada, troca isso por uma natação, troca isso por andar de bicicleta com teu filho. Também é um tipo de exercício, entendeu? Então, assim, a Encontra gente o que te fala. traz prazer, né? Encontra uma forma. Claro! Claro, pô, hoje a gente tem até os próprios videogames com aqueles Y que tem a ginástica pelo videogame, né? Dá para jogar tênis pelo videogame. Gente, é se movimentar de alguma forma dentro do que te faz feliz. Ninguém diz, você vai para academia para ir para a Olimpíada. Não é isso que se quer. É muito pelo contrário, porque ninguém quer que você danifique o seu corpo, mas que você consiga liberar a endorfina, que vai te fazer te deixar mais tranquilo, né? Ou seja, o seu cérebro tem que começar a entender a solução em outros elementos que não o espiral da morte, que a gente chama. Quando a gente está em um momento de tensão, a gente trabalha com a espiral da morte, que é, essa solução não funciona, essa não funciona, não, essa não funciona, essa não funciona, essa não funciona. Aí volta para aquela de novo, essa não funciona, essa não funciona. Ou seja, você fica naquela espiral que você fica com um número limitado de possibilidades dentro de uma realidade que você montou. Quando alguém de fora chega e diz assim, não, por que você não faz assim? Aí o cara olha e diz, nossa, eu não tinha pensado uma coisa tão simples. Mas por quê? Porque você está tão envolto dentro do seu problema que alguém de fora enxerga a sua realidade de maneira diferente. É isso, é muito simples, sabe? Então, assim, quanto mais estresse, mais o cérebro se fecha, mais ele se fecha para as questões e para os comportamentos mais primitivos, mais primitivos. Né? Então, assim, é Exatamente. impressionante. E por que é tão difícil? Porque a gente foi montado dessa forma, a gente foi montado exatamente para isso. Né? Num mundo onde existiam poucas níveis de tomada de decisão, isso era muito útil. Né? Mas num mundo como hoje, que existem milhares de possibilidades a todo momento, milhares de informação chegando, isso parece O mais mundo está complexo. se transformando mais rapidamente, né? As coisas estão mudando mais rapidamente. E a gente tem que buscar acompanhar as mudanças, né? A gente está aqui nesse planeta, a gente tem que se adaptar também, a gente tem que evoluir junto com o planeta. Não dá para a gente ficar estagnado, parado. Né? Os Claro, animais, a natureza toda, há milhões e milhões de anos, vem se adaptando, né, às mudanças do claro, planeta. E a gente tem que também nos adaptar e mudar, nos transformar, né? E claro. tá buscando crescimento sempre. Muitas pessoas, elas param de crescer, elas não querem mais crescer, né? Você ouve muitos discursos, assim, das pessoas falando, ah, não, quando eu chegar na idade tal, não quero mais fazer nada, não quero mais nada, né? As pessoas, elas Ah, querem parar no tempo ali, elas querem ficar ali. Só que depois vem o quê? A frustração. Por quê? Porque não estão produzindo. Isso são necessidades humanas que a gente precisa suprir, né? E o crescimento, tudo aqui cresce, nasce, cresce e morre. Esse é o ciclo da claro. vida.
né? E Claro. nós também. Então, a gente tem que estar crescendo, porque quando a gente para de crescer, a gente morre, né? E Não, muitas e pessoas estão principalmente morrendo em vida, e é isso que é mais triste, né? E principalmente aproveitar o tempo, sabe? Assim, experiência, o que você perdeu um dinheiro em algum lugar. Isso você vai recuperar em algum ponto, ou isso vai servir de aprendizado, mas o tempo que você perde, você não busca nunca mais. Então, assim, valorizar o seu tempo, sabe? O que que eu estou fazendo com o meu tempo agora? Esse meu tempo, hoje eu não quero produzir nada, hoje eu não estou com vontade. Então, aproveita a vida, né? Aproveita para viver, vai na praia, pega seu filho, faz alguma coisa bacana com ele, deixa uma memória positiva na mente do seu filho, né? O que a gente mais vê, eu li uma vez um livro do Drauzio Varela que era muito legal, que era as últimas frases das pessoas em leito de morte. E a grande maioria dizia que tinha que gostaria de ter convivido mais com seus filhos, gostaria de ter tempo mais com a sua família. Aquela música dos Titãs também fala muito isso, né? Então, quer dizer, gente, para que a gente vai cultivar esse tipo de arrependimento? E ele pode ser um arrependimento muito maior, porque hoje a gente tem a chance que os nossos pais não tiveram de fazer o nosso próprio tempo, né? De aproveitar o nosso próprio tempo. Então a gente tem hoje, a gente chega em casa, já tem comida pronta, já tem uma pizza pronta, então assim, a gente ocupa muito menos tempo com isso, a gente ocupa muito menos tempo em aprender, porque o aprendizado ele está muito mais rápido, ele está muito mais fácil, Acessível, né? Tá na nossa acessível. mão, tá aqui no celular, né? Isso! E tudo isso é para que você tenha mais tempo. Então, quer dizer, mais tempo para quê? Para você ser alguém melhor, para isso, o epitáfio, para que você consiga deixar um legado às pessoas, para que você consiga ser lembrado pelas pessoas, sabe? Então, assim, um vídeo hoje que você faça e poste lá no YouTube já é um legado. Aquele vídeo você vai morrer e aquele vídeo vai estar lá para sempre. Então, as pessoas Essa é vão ouvir essa inspiração, mensagem. né? Se é algo Inspiração. que inspire as pessoas, né? Eu tenho falado bastante, gente, como vocês querem sair dessa quarentena? Vocês querem sair como vencedores, superaram várias coisas, vários ganhos e pequenas vitórias positivas, ou quer sair derrotado, acabado, que não Claro, sabe nem o que vai fazer depois? Que nem, não consegue, não, claro. não vai conseguir fazer mais nada, porque está ali totalmente detonado e destruído, né? A gente tem que Claro. buscar nas dificuldades, nos obstáculos, justamente isso que você está falando, né? As coisas positivas. Olha os ganhos, né, que você está tendo, a oportunidade que você está tendo de crescimento e de evolução. As pessoas É ainda isso não aí. pararam para analisar que elas estão tendo uma oportunidade para crescer e evoluir. E muitas É ainda isso aí. estão paradas e estagnadas. O É isso aí. desenvolvimento, nesse momento de quarentena, de isolamento social, é pessoal, é humano, né? Não, Mas, e muita gente. É verdade. Não, e muita gente diz assim: o mundo vai ó, só temos mudar. 20 segundos. E Sério? já Então, passou então a rápido. gente deixa esse papo para outro dia. Marcela, eu gostaria Vamos muito de te deixar. agradecer. Muito de te agradecer, a tua disposição. Muito obrigado e valeu. Obrigada a todos.